Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos, o meu nome é Ruth, eu faço parte do grupo de oração Emanuel, da Forania Sagrado Coração. E fui convidada, para estar fazendo a meditação das 24 horas de oração. Então, eu gostaria de partilhar com vocês uma leitura que eu havia meditado nessa semana. E muito importante, Então, gostaria de estar compartilhando com vocês aquilo que essa leitura produziu, em mim, ao ver ela, as luzes que o Senhor foi me dando à medida que eu fui lendo ela. Então, eu queria também estar partilhando com vocês nessas 24 horas, de oração. Para a gente, então, também terminar, essas orações com a meditação da palavra, alimentados com a palavra de Deus, Então, eu vou estar meditando o Evangelho de São Mateus. O capítulo é o capítulo 9, e o versículo é do 27 ao 30. O título é: Cegos veem, mudos falam. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele e disseram-lhes: Crede que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhe Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba. Palavras do Senhor, Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse trecho, tá falando sobre a cura da cegueira, E é interessante porque Jesus, tudo que ele opera fisicamente em uma pessoa, todos os atos que Jesus fez na sua vida pública, fala do divino, Fala do que o que ele veio fazer no coração do ser humano. Não é só o ato, a obra em si. A obra de Jesus dá testemunho do que ele é. Então, se Jesus curou os cegos, ele está mostrando que, através dele, é por meio dele que qualquer cegueira é curada. E a principal cegueira qual é? É a física, Não, é a espiritual, Que é justamente a desconfiança, a ignorância das coisas de Deus, Quando a pessoa não conhece as coisas de Deus, Então, a pessoa que está sem a luz, que é justamente o conhecimento da vontade de Deus, a pessoa que está sem essa luz, ela está cega. Ela vive cega, não que Deus não esteja na vida dela, mas ela não entende o que Deus está fazendo na vida dela, Deus está na vida dela, mas ela não consegue perceber essa presença de Deus falando com ela nas situações. Então, tudo que acontece ao redor dela, ela vê de forma errada. E muitas das vezes ela murmura contra o próprio Deus, porque ela pensa que Deus não está com ela, porque ela está vivendo aquilo, seja uma doença, uma enfermidade, um problema. Porque a pessoa, como não tem a luz, o entendimento,
ela vê tudo errado, ela vê como se de uma forma negativa. E Deus está falando os acontecimentos, né? Deus fala com a gente nos acontecimentos, Deus fala com a gente em todas as situações, mas se a gente não tiver a luz na nossa mente, o entendimento, a gente não consegue, né, realmente entender qual que é a vontade dele naquilo que está acontecendo. Então a palavra de Deus é justamente para a gente buscar entender a vontade de Deus na nossa vida, diante das situações. E aí, no começo, partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando. Já é muito interessante isso, né? Porque olha o que os cegos fazem, né? Os cegos falam: filho de Davi, tem piedade de nós. Eles já fazem uma proclamação de fé. Você pode falar, mas como que eles sabem que ele é o Cristo sem que eles são cegos? Mas aí é que tá. Essa não é a pior cegueira. Porque se a cegueira, o problema da cegueira fosse só a questão física, né? Fosse só a questão física, né? Aí você poderia pensar assim, então eles não poderiam nunca entender que é Jesus. Eles não viram. Como que eles vão sentir no coração deles que é o Cristo, assim, que eles não estão vendo ele? Só pode crer se ver. Aí é que tá, felizes os que creem sem ver, porque eles já reconheceram que ele era filho de Davi. Ou seja, reconheceu a descendência dele de rei. E se fala descendente de Davi é porque já sabe, vai lá nas promessas do Messias. Então reconheceu, é o Messias que Deus está mandando para nós. Então ele não estava vendo ele como qualquer um. Então eles tinham um reconhecimento: tem piedade de nós. Então ele sabia que o único que poderia ter piedade deles e que poderia socorrer eles era Jesus. Então eles não precisavam ver para crer. É aí que está o bonito da fé, porque se a nossa fé for baseada só em sentimento, o que aquela experiência de Deus, de oração nos proporciona, vai ser muito superficial. E quando a gente passar por situações em que a gente não está na igreja, que a gente não está sentindo nada, aí a gente não acredita que Jesus está na nossa vida. E aí é que está o problema. E felizes aqueles que creem sem ver, aqueles que adoram Jesus em qualquer lugar, né? Aquele que às vezes não está no momento na igreja, ali diante do Santíssimo, mas consegue adorar Jesus na vida, lavando vasilha, cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando da casa, fazendo seus afazeres, respirando, vivendo e reconhecendo que Jesus está em tudo. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, a gente descobre que Ele está em todo lugar. E em todo lugar Ele quer ser adorado. Ele não quer que Ele seja só lembrado no momento X de oração, ou no momento em que a pessoa está na igreja, que a pessoa está na missa. Mas Ele quer que a pessoa convide Ele para fazer parte da vida dela, em tudo. Então a pior cegueira hoje no mundo é a desconfiança de Deus. Porque o homem, por não conhecer a Deus, também não confia que Ele está na vida deles, não confia que a vida deles não está ao vento, mas que tem um Deus que controla tudo, que dirige tudo. E a pessoa não acredita que tem um Deus ali com ela 24 horas. Então a pessoa, muitas e muitas pessoas pensam: será que Deus está comigo mesmo? Estou passando por uma situação tão horrível, não parece que Deus está comigo. E isso, né, essa desconfiança de Deus, né, é produzida justamente pela falta de entendimento do homem, de olhar para Deus. Que às vezes o homem passa o tempo olhando para muitas coisas, né, passa a vida, né, olhando para muitas coisas, e nessas coisas coloca ali a sua confiança, passa a vida às vezes sendo cegos de Deus e às vezes tendo visão para outras coisas. Quantas pessoas, né, diante de Deus é descrente, tem um fechamento, uma dureza muito grande para o espiritual, não acredita que Jesus fala, não acredita que Jesus age. Quando Deus usa de alguém para falar com a pessoa não acredita que é Jesus, né? Mas às vezes ela acredita em outras coisas, acredita nas filosofias que tem por aí, né? Acredita em muitos e muitos, o que os cientistas falam é lei, o que os cientistas falam é a verdade. Então, quantos e quantos são, quanto mais conhece, parece que mais cego é, não é assim? Não tem pessoas que quanto mais estuda, parece que mais cego fica das coisas de Deus? Porque ela se atola nas ciências humanas, se atola no mundo, se atola nessas coisas, mas não quer pegar a palavra de Deus e conhecer a verdade absoluta que está ali. Ela não acredita que aquilo é a verdade absoluta, que aquilo pode ser interpretação de pessoas que escreveram. Ah, mas
Pode ser interpretação de São Mateus. Quem garante que foi desse jeito, né? Quem garante que Jesus fez esses milagres, que ele existiu? Quantos e quantos usam da Bíblia só para negar ela mesmo, né? E dizem que veem, né? E dizem que fazem isso porque enxergam. Porque são pessoas assim, eles falam mal de quem tem fé. Porque as pessoas que têm fé de verdade são muito simples. Elas não precisam de muita coisa para acreditar em Jesus. Elas recebem uma ajuda e falam, é Deus que mandou. E há de quem pensa o contrário. A pessoa não tem problema de afirmar que é Deus que cuida das coisas, que muitas pessoas podem dizer besteira. Deus não preocupa com essas coisinhas, não. Mas saiba que Jesus preocupa com tudo. Tudo que te acontece está no cerco da vontade de Deus. Então, tudo que te acontece não é por acaso. Sua vida não é por acaso. Cada respiração sua não é por acaso. Tem uma vontade divina que rege tudo. E essa é a verdade. Então, quanto mais a pessoa que tem fé de verdade se torna uma pessoa simples, porque ela consegue ver Deus nas pequenas coisas, ela não precisa de grandes coisas sobrenaturais, ela não precisa de ver cego sendo curado de cegueira física, ela não precisa ver paralítico andando, ela não precisa ver grande manifestação espiritual na igreja, de ver pessoas caindo, de ver pessoas... Não, ela não precisa disso, ela consegue ver o milagre de Deus no copo de água que ela bebe. Porque ela sabe que é milagre ela poder beber aquela água chegar para ela e ela ter a alegria de sentir o gosto daquela água. É milagre. Cada coisa que ela vive na vida dela é um milagre. Então essas pessoas veem Deus de uma forma que muitos que às vezes se atolam na leitura e acham que Deus é muito complicado, que para conhecer Deus tem que ter todo tipo de teologia, tem que ter todo tipo de conhecimento e tem que falar bonito e tem que falar difícil. Muitas das vezes não faz a experiência que pessoas simples fazem, porque justamente elas se abaixam. Quem não se abaixa, não enxerga. Os cegos se abaixaram, mas reconheceram o grande e disseram, Filho de Davi, tem piedade de nós. E Jesus entrou numa casa, os cegos foram perseverantes, ela foi atrás. É engraçado ouvir isso, né? Fico pensando, às vezes alguém ajudou eles aí, né? Porque eles eram cegos, né? Certamente eles usavam uma varinha, alguma coisa para ajudar eles, né? Porque eles acostumam a viver assim, né? De uma certa forma independente, né? Eles têm um sentido... Se a visão, se eles não enxergam, outros sentidos ficam mais apurados. Então, eles ouviram a voz de Jesus. Eles sabiam, olha, Jesus acabou de entrar aqui. Tem uma percepção da multidão indo, né? Então, certamente isso foi empurrado, que eu imagino a multidão andando assim, ó, então eles são meio que levados junto, né? Mas eles foram perseverantes, eles não desistiram, né? E isso é bonito, a perseverança é tudo, porque uma pessoa que confia em Deus persevera. A pessoa que não confia em Deus é assim, na hora que as coisas estão boas para mim, eu sirvo a Deus. Aí quando acontece alguma coisa, eu já não quero mais. Entende? Então, e mesmo se Jesus não curasse eles... Eu tenho certeza que eles não iam falar assim, então você não é filho de Davi coisa nenhuma. Não iam dizer isso. Porque no coração dele já tinha essa fé. Não foi pelo que Jesus fez, foi pelo que Jesus era. E pelo que eles declararam que ele era. Porque Jesus falou com eles assim, a fé de vocês os curou. Ou seja, a fé de vocês me comoveu. A fé de vocês foi porque tem que ter o ato para a cura acontecer. Tem que ter a presença da criatura. Deus quer agir na criatura. Se a criatura não colabora, se ela não tem disposição, nada acontece. Se a gente não tem disposição, nada acontece. Não é assim, Senhor, eu quero te servir, né? Então põe em mim um amor enorme, faz alguma coisa aqui, põe em mim uma força, uma sede para te seguir. Ele não vai fazer nada se a criatura não tiver disposição, porque Deus não força ninguém, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, é o sim de cada pessoa, cada um tem que dar o seu sim. E Deus não quer falsidade, Ele quer verdade, Ele quer o sim verdadeiro, Ele quer decisão, entende? Então esses homens aqui, eles eram cegos fisicamente, mas o coração deles já estavam sendo curados, porque eles se abriram à palavra de Deus, eles se abriram, eles reconheceram que era o Senhor. Então o maior milagre não é a cegueira, gente. O maior milagre é o que estava sendo feito dentro deles. O maior milagre foi a proclamação de fé deles. Não adianta nada a pessoa estar bem fisicamente e espiritualmente estar morta. Não adianta nada a pessoa demonstrar fé
Porque as pessoas acham que para mostrar para os outros que tem fé, ela tem que externalizar aquilo, ela tem que mostrar para todo mundo, ela tem que sair carregando todos os acessórios, todas as coisas que demonstram que ela tem fé. Não, isso fica vazio se no coração dela não acredita. Eu posso ir lá na frente, gente, comungar Jesus, ajoelhar, fazer um gesto de piedade na frente de todo mundo. Mas se lá no meu coração não reconhecer que o Cristo está ali, talvez aquela pessoa que vai ficar no banco sentada na igreja, que não vai se levantar, porque vai bater no peito e falar assim, eu sou pecador, eu não posso comungar. Talvez aquela vai fazer uma comunhão muito melhor do que eu, que vou chegar lá na frente bonitona, mostrando uma coisa que não é verdade. Porque vem de dentro. Por isso que Jesus fala que o que mancha o homem é o que sai de dentro dele. Porque lá Deus sonda os corações, então ele sabe quem crê e quem não crê, e quem está ali por Deus e quem está ali para si mesmo. Quantas pessoas vão para Deus e servem a Deus, mas no final das contas ela está servindo a si mesma. Ela está preocupada com a imagem dela. Ela quer ser elogiada. Ela quer ser vista pelo padre. Ela quer ser vista pelos paroquianos. Ela quer ser vista como bonita, como bonito, como santo, como santa. Mas não está preocupada com Deus. Se Deus está feliz, se Deus está satisfeito. O que mais tem hoje é ostentação. E Deus não quer isso. Por isso que esses homens aqui foram simples. E desapegados de si mesmo, do jeito que eles estavam. Imagina a condição desses homens. A pessoa que estava cega, certamente não conseguia se cuidar como as outras. Imagina a situação de se colocar no meio da multidão. Imagina quanta humilhação. Mas eles passaram por cima de tudo isso. É porque eles não veem. Então eles não, mas eles têm sentimento. Eles têm sentimento. Né? Eles têm sentimento. Mas eles passaram por cima de qualquer coisa dentro deles. Que eles pudessem ter. Jesus não vai dar a mim, né? Para cego, não. Vão procurar nosso caminho. Eles poderiam ter ouvido tanta coisa, a gente não sabe. Eles poderiam ter ouvido muita gente que mais atrapalhou do que ajudou eles a andar, que empurrou, né? Mas eles seguiram, Aí você pode achar engraçado, mas eles olharam fixamente para Jesus, no coração. Eles não desistiram daquele propósito, nada tirou isso. Então, a cegueira deles não foi empecilho para ver Deus. Eles viram Deus antes de ver as pessoas, antes de ver o mundo, antes de ser curado. E aí é que está o bonito da fé. É você ver sem ver. Muitos veem, mas não vê de verdade. Muitos veem, mas não estão vendo de verdade, não estão acreditando em Jesus. Lê a palavra de Jesus como algo vazio e não acredita que a palavra de Jesus é a presença dele, verbo. E muitas das vezes não acredita na presença dele na Eucaristia também. Não chega com amor até a Eucaristia. Não tem aquele amor para receber Jesus, aquele desejo verdadeiro. Aquele coração contrito, que tem ódio ao pecado e muito amor a Deus. E Jesus não encontra pessoas que só querem Ele, e não as coisas dele. Só quero suas bênçãos, Senhor, só quero seus milagres, só quero seus prodígios, só quero suas curas. Não, alguém que queira Ele. Senhor, se eu tiver você, eu tenho tudo. E tendo você, eu vou ter você. Eu tendo tudo, eu vou ter você em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu tenho você. Isso é o que ele mais agrada a ele. É o amor maior de todos. Quando você só quer fazer a vontade dele. Só a vontade dele. E coloca ele acima de tudo. Tudo, né? Esse é o maior milagre. Ver fica pequeno. Enxergar fica como um efeito da fé. O mais bonito foi do coração. Por isso que Jesus falou que a fé de vocês, aqui ó, seja feita conforme a vossa fé. A fé deles proporcionou esse encontro. Aí você fala assim, não, o milagre maior desses homens foram enxergar. Enxergar se tornou mais... O que aconteceu espiritualmente transbordou para fora. A cura física foi meio que o efeito, fruto da cura espiritual que aconteceu dentro deles. Porque o nosso espírito, quando ele está sadio, a nossa carne fica sã também. Porque muitas pessoas têm muitas doenças, depressão, síndrome do pânico e tantas doenças que ela vai no médico e não entende de onde que vem aquilo. É porque dentro delas tem um buraco enorme. E elas pensam que o que vai preencher elas é coisas humanas, e não é. E nem pessoas. Só Deus pode preencher. Então a pessoa vai ficando doente, e não entende que
Não é o físico tá sentindo que a alma por dentro dela tá gritando, porque a alma quer Deus, Deus tá pedindo Deus, E às vezes a pessoa fica procrastinando, né? Fica, uma hora eu vou, uma hora eu busco, uma hora eu tento ler a Bíblia, mas a pessoa fica se entregando. Esses não se entregaram. E aí que tá bonito, porque eles tinham todos os motivos físicos para se entregar. Eles tinham todos os motivos para falar assim, não tem como eu encontrar Jesus porque eu sou cego. Eles poderiam se justificar, eles poderiam olhar para si mesmos e falar, eu tenho tanto empecilho para encontrar Jesus, que eu não sou igual às outras multidões que estão indo até Jesus, eu não tenho essa condição. Mas eles passaram por cima de tudo, ou seja, eles quiseram acima de si mesmos. Então nós precisamos querer acima de nós mesmos, que o nosso eu, nossa vontade, às vezes não quer Deus, não quer o espiritual. Ela quer buscar o prazer, né? Ela quer buscar o conforto. Esses homens saíram do seu conforto para buscar o melhor e largar o menor, que seria com as justificativas dele, para buscar o maior. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos escolher? Para que Jesus também possa dizer para você, a sua fé te salvou. O que é a fé? A fé é Deus. A fé é como você vê Ele. Qual que é o tamanho de Deus para você? Deus é pequeno ao ponto de você falar que os seus problemas são maiores? Ou Deus é grande ao ponto de você virar para os seus problemas e falar, eu tenho Deus, que é maior do que tudo isso? Quem ganha nesse jogo? Quando você vai avaliar a sua vida, o que você fala para si mesmo? Você fala para Deus, Senhor, não posso, eu tenho problemas? Ou você vira para os problemas e fala, eu tenho Deus? É isso que Deus está falando hoje conosco. Deus quer nos curar da cegueira espiritual, da falta de busca de entendimento. Quer que nós queiramos conhecer Ele, porque o céu começa aqui na terra, não é esperar morrer. E não, a salvação Ele nos deu na cruz, mas Ele quer que a gente vá agora fazer a nossa parte. Ele quer crescer em nós. Todos nós fomos enxertados em Jesus, que é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. E Deus quer crescer em nós, a vida divina quer crescer dentro de nós. E Ele está gritando agora para você, você vai me deixar eu crescer? Mas você tem que me dar alimento bom, eu não vou querer qualquer alimento não. Vai ter que largar todas as outras coisas que você está se alimentando que só está te deixando doente. Alimentado de mim mesmo. E Ele deixou os alimentos para isso. Nossa igreja é rica de alimento. Você vai buscar se alimentar e alimentar os outros? Ou você vai ficar dizendo que não pode ir? É a mensagem de Jesus para nós. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sopra o teu Espírito Santo sobre cada um que vai ouvir essa meditação, Senhor, e faça a tua vontade na vida de cada pessoa. Sopra o teu Espírito Santo sobre todos que vão ouvir essa meditação, Senhor, e faça a tua divina vontade na vida de cada um. Sopra o teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada pessoa que vai ouvir essa meditação, e faça a tua vontade divina na vida de cada um. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.